Vamos falar hoje sobre natureza da posse. É sem dúvida outro tópico bastante polêmico, né, da posse. E a gente vai começar pela pergunta que este capítulo, né, que este tópico, pretende responder. Afinal, a posse é um fato ou é um direito? Essa resposta vai ajudar a gente a entender aquilo que a gente já viu lá no primeiro capítulo, né, no tópico 1, do Direitos Reais, Noções Preliminares, se a posse, no caso, se não, né? Por que a posse está dentro do direito das coisas, mas fora dos direitos reais? Essa é a gente só consegue responder essa questão, no caso, se a gente conseguir responder essa pergunta aqui. Então, elas acabam estando relacionadas, que é só também para explicar que tem uma utilidade, né? A discussão não é só responder uma pergunta, né? Se posse é fato ou direito, mas principalmente, né, de estabelecer uma utilidade de explicar essa forma aqui como a nossa legislação classificou e categorizou a posse. Pois bem, a divergência é grande, séria e teoricamente importante. Tem teoria para tudo que é gosto. Diversos autores opinam sobre a polêmica. Tem gente que diz que posse é fato, tem gente que diz que posse é fato e direito, e tem gente que diz que posse é direito. Então, pode ser real, pessoal ou nenhum dos dois. Então é essa apresentação aqui que eu quero colocar para vocês nesse sentido, né? Tem opinião para tudo que é gosto, né? Tem teoria para tudo que é gosto. Eu não vou agora, num primeiro momento, definir, né, qual é a teoria da minha preferência, mas a gente vai analisar todas as teorias e depois, ao final, eu faço tento fazer uma amarração. Vamos começar, então, pela teoria que me parece ser uma das mais difíceis, mas é uma que eu tenho grande simpatia, né? Ela é difícil de explicar, né? Mas ela tem uma grande utilidade, né, para compreender todo o resto depois. O autor é Pontes de Miranda, que faz a seguinte afirmação: os fatos comuns transformam-se em fatos jurídicos quando sobre eles incide uma norma jurídica. Posse é um fato. Então, como é que ele explica? Esse fenômeno aqui de fatos comuns transformarem-se em fatos jurídicos pela incidência da norma é chamado por ele de juridicização. Então, numa representação que lembra uma fórmula matemática, é essa fórmula aqui da juridicização. Temos um fato, se sobre esse fato incide uma norma, surge um direito. Então, o fato mais a norma gera o direito, certo? Então, essa questão, né, da tese do Pontes de Miranda se baseia, né, de que a posse é um fato, porque ela não pode estar em dois pontos, né, do cálculo. Ele considera que a posse está aqui, né, como fato. Faz parte do suporte fático. O cálculo é chamado de suporte fático. O processo todo é chamado de juridicização, mas a conta é chamada de suporte fático, que gera o resultado que é o direito. Se tu disser que posse é direito, criaria um problema, né? Porque aí posse estaria aqui como sendo um fato e aqui como sendo uma coisa. Não pode ocupar os dois pontos aqui, até por uma regra da matemática, né? Esse número mais esse número, né, terá que ser um número diferente, né? A menos que esse número fosse zero, mas zero não existe, né, no nosso raciocínio aqui, né? Aliás, zero, dependendo da concepção, né, nem na matemática, né, porque o zero é algo que não existe, né, ou nada, né?
Então aqui um fato mais uma norma necessariamente vai gerar um direito. Esse é o raciocínio do Pontes de Miranda para justificar que posse é um fato. Então a posse faz parte do suporte fático. Não pode estar ao mesmo tempo no suporte fático e no resultado. Então o raciocínio dele é quase que matemático. E ele conclui, então, a partir daí, que posse é um fato. Muito bem. Savigny, reforçando essa concepção, diz assim: a posse independe das regras do direito, e por isso é um fato. Eu vou pegar só essa primeira linha, porque para mim é a mais importante de todas. A posse independe das regras do direito. O que ele quis dizer? É que a posse existe muito antes das regras preverem que ela existiria. Então, o fato de alguém se apropriar de algo, se apossar, se apoderar de um objeto, é anterior às normas. As normas vieram depois. Então, na visão do Savigny, isso consagra que a posse independe das regras. Por isso é um fato. Seria, então, para a gente fazer uma ilustração, e além um pouquinho da nossa matéria, como dizer o seguinte: o casamento já existia antes das normas jurídicas de casamento. Então, no Brasil, o casamento civil só existiu no século XX, né, a partir de 1916. Então, as pessoas não casavam, antes casavam. O casamento como sacramento religioso, né, o matrimônio, é muito anterior, né, sei lá, séculos e séculos anterior. Mas ele só passou a ser direito no momento em que teve a legalização em 1916. Então aqui a gente começa a entender até essa tese aqui do Pontes de Miranda. Então os fatos independem das regras. Então, para nós fechar o raciocínio ainda nessa explicação, vamos imaginar, faz um exercício hipotético, vamos imaginar que a partir de amanhã tirássemos da lei a legislação sobre fato, a legislação sobre posse, certo? As pessoas deixariam de possuir as coisas? E se a partir de amanhã nós tirássemos da legislação a parte sobre casamento? Não existe mais casamento. As pessoas, eu acredito que as pessoas deixariam de casar, deixariam de formar família, deixariam de ter filhos? Não. Então isso é que é fato. Fato é aquilo que independe das regras. Estavam aqui antes das regras e vão continuar aqui mesmo depois das regras. É nesse sentido, então, tanto a tese do Pontes de Miranda quanto a do Savigny. Aí o Savigny, na segunda linha, diz assim: apesar de ser um fato, produz consequência jurídica. Será, portanto, simultaneamente um fato e um direito. Aqui ele subiu em cima do muro. Porque a pergunta não era essa. A pergunta é se era fato ou direito. E ele diz que é simultaneamente um fato e um direito. O Vaudon, que repete Savigny, na mesma linha, afirma que a posse considerada na sua causa é um fato e nos seus efeitos um direito. Isso é quase que elementar, né? Nesse raciocínio do Pontes de Miranda aqui, isso já fica claro. É óbvio que, se sobre o fato tiver uma norma, será um direito. Então eu vou dar um exemplozinho para vocês. Namoro é um fato. Né? Assim, namorar, né? É um fato? Sim, é um fato. As pessoas namoram? Sim, namoram. Tem normas sobre namoro? Não. Então não gera direito. É mais ou menos a queixa que nós temos, por exemplo, né, que é a queixa do movimento gay, que é muito forte, né, no movimento homoafetivo, homossexual, né, que a união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo. Tá, ok? Então, é um fato. Não há dúvida nenhuma de que ele existe. Só que não existe uma norma. E aí, então, não vira direito. É nesse sentido aqui o raciocínio. Né? Então, aí, tendo essa compreensão, é óbvio que todo fato que for normatizado vai produzir consequências jurídicas. Né? E na sua causa é um fato e nos seus efeitos é um direito. Sinta que a causa é um fato e nos efeitos é um direito. Né? Então, Savigny e Vaudon ficaram numa posição intermediária, né? Não querendo assumir um raciocínio muito interessante que foi feito principalmente por Savigny, né? Ao dizer que a posse independe das regras do direito e por isso é um fato. Então, nós temos até agora, né, um que posicionou-se no sentido de que é um fato,
Os outros dois aqui disseram que é um fato e um direito, né? Meio que subindo em cima do muro. Já o Jhering faz uma afirmação reta, né? Curto e grosso. Diz assim: posse é um direito real. Então, ele diz que é direito e ainda diz que é real. Por que é um direito? Porque se trata de um interesse juridicamente protegido. Botei um asterisco aqui para lembrar que essa definição aqui, interesse juridicamente protegido, que está aqui em itálico, é a definição de direito subjetivo de Jhering. Então ele diz que realmente direito é um interesse juridicamente protegido. E ele acha que a posse é um interesse juridicamente protegido. Então seria um direito. Mas vai mais longe. Além de dizer que é um direito, diz que é real. Real porque regula a relação entre uma pessoa e uma coisa, que nós também já vimos, né? É uma relação que existe entre a pessoa e a coisa, ou seja, dispensa a figura do sujeito passivo, né? Não seria uma relação, né, jurídica, na visão até do Planiol, que a gente já viu também, né? Então, olha só, isso contesta aquilo que está lá no primeiro slide ali, né, que a gente viu aqui, né? Opa, se fosse um direito real, estaria aqui, né? Não estaria lá. Estaria dentre os direitos reais aqui. Né? Não estaria aqui na posse, aqui onde está aqui em cima. Tá? Então, mas é uma posição respeitável, é uma posição bem fundamentada, no entanto, uma posição que entra em conflito com aquilo que a nossa legislação prevê. Vamos fazer uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito comprido.